Amém? Você continua feliz com Jesus? Vou perguntar isso várias vezes, tá bom? Tenho esse costume. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 1. E diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas para que ele testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Deu-lhes o poder de serem feitos aos que creem no seu nome. Amém? Aqui nós vemos uma das maiores revelações da Bíblia, porque no decorrer do Primeiro Testamento inteiro, o Senhor se revelou ao homem, e Ele se revelou como Deus, como soberano, como todo-poderoso, mas é como se faltasse uma coisa, sabe? Era como se o povo estivesse distante de Deus. E aí o Senhor, Ele se agradou em mandar Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E todos os que receberam esse benefício, o Senhor deu poder. Reflete sobre o que é poder. Talvez seja só uma palavra para você, mas o poder é uma capacidade. É uma capacidade. Eu tenho o poder de levantar essa garrafa. É uma capacidade. Eu tenho o poder de falar, porque eu estou soltando palavras com a minha boca. Você está tendo o poder de olhar para mim agora, ou me ouvir. Tem uns que estão do lado de alguém que você ama, você tem o poder de tocar nessa pessoa, e amar essa pessoa com um toque, e sentir o toque dessa pessoa. O Fabiano até deu uma olhadinha para a esposa dele ali, uma piscada. Então, nós temos capacidades, nós temos poder de fazer algumas coisas. Mas, sabe, o Damião falou um monte de coisas que Deus é poderoso para fazer. Nós cantamos que Ele é poderoso para fazer um monte de coisas, e Ele é. Ele é Yahvé, Rafá, Jirê. Então, o Senhor, Ele é provedor, Ele é o que cura, Ele é o que salva, é o que resgata, é o que liberta dos vícios. O Senhor faz todas essas coisas. Mas quando Ele mandou Jesus, Ele veio para revelar uma coisa que ninguém tinha entendido ainda. O Senhor é o seu Pai. O Senhor é o meu Pai. Ele é o nosso Pai. Isso é incrível. Eu tenho meu Pai, Ele está ali, e eu sou muito feliz por ser filho dEle. Mas você já pensou que você é filho de Deus? Às vezes a gente esquece. Você já pensou que aquele que criou todas as coisas que você está vendo, bate no chão assim, bate aí. Você consegue fazer uma terra dessa? O Senhor fez, e Ele é o seu Pai. Pai, eu oro para que isso venha como uma revelação no nosso coração, Senhor, por favor. Que venha com profundidade, para que nós possamos provar da sua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Por favor, Pai. Nós sabemos que isso está liberado em regiões celestiais, e nós acessamos isso e liberamos aqui, Pai. Um desfrutar da intimidade com o Senhor, Pai. Aleluia. Sabendo disso, o que nós temos que fazer? Sabe, está na nossa mão o poder
de desfrutar, a capacidade de desfrutar da intimidade com o nosso Pai. E aí, quando o Senhor falou comigo essa palavra, eu não lembro que dia que foi, o que eu estava fazendo em si. Eu sei que eu abaixei minha cabeça, fui orar, e aí eu falei: Pai, eu quero te conhecer muito mais, eu quero desfrutar mais da intimidade com o Senhor, porque tem tantos homens que desfrutaram de uma profundidade de relacionamento com Deus, eles perceberam que Deus era tão grande que eles abriram mão de tudo. Outros perceberam que Deus era tão grande que eles fizeram questão de desfrutar de tudo que o Senhor tinha. E o Senhor é tudo. E aí eu estava orando e eu falei: Pai, eu quero te conhecer mais. Aí o Pai falou: conhece o meu filho. Eu quero ser mais íntimo do Senhor. Ele falou: conhece o meu filho. Porque Jesus, ele nos ensina a ser filhos. Eu vou ler uma parábola, está lá em Lucas 15. Eu vou tentar ser rápido. Nós vamos ler Lucas 15 no versículo 11 em diante. E diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Até aqui por enquanto. Quando eu penso nesse filho mais novo, vem uma palavra na minha mente, é imaturidade. E aí, por que eu estou falando isso? Às vezes nós já conhecemos ao Senhor, já entendemos a paternidade do Senhor, mas todo mundo aqui já foi adolescente, e quem não já foi adolescente e agora não é, talvez você tenha um filho adolescente. E uma coisa que eu pensava e mais passa na cabeça de um adolescente, que eu penso até hoje nisso, é que ele quer se sentir adulto, ele quer se sentir autossuficiente e independente. Assim com você? Comigo foi assim. Eu queria não depender. Eu queria agir com as minhas próprias forças, com os meus próprios recursos. E foi assim com esse filho. Mas isso expressa imaturidade. Aí o filho foi, e a primeira coisa que ele falou para o pai foi: Pai, me dá os bens que me pertencem. Então ele pediu a herança dele. E o que acontece com o filho imaturo? Ele quer provar das coisas que, por exemplo, o dinheiro pode fazer, só que ele não trabalha. Então ele usa os bens do pai para fazer o que ele quiser. Porque o pai vai dar uma mesadinha, vai dar um salário ali, um dinheiro, salário não, que ele não está trabalhando, né? Mas vai dar um dinheiro ali, e o filho vai desfrutar do que o pai está fazendo, e vai sair e vai gastar com o que ele quer. Só que esse filho, ele pediu a herança. E a gente só recebe herança quando o dono de tudo morre. Então era como se ele falasse: Pai, para mim o senhor morreu, e eu quero a minha herança agora. E eu vou sair e vou fazer aquilo que me der vontade. Esse filho saiu, e no meio no alto da sabedoria dele, ele gastou tudo. Amém? E partindo para a terra longínqua, ele desperdiçou dissolutamente e começou a padecer necessidade. Eu aprendo algumas coisas com isso. A imaturidade nos leva a abandonar o pai, porque nós queremos ser autossuficientes. Quando nós abandonamos o pai,
isso nos leva à dissolução. Dissolução. Sabe o que é dissolução? Se eu espremer um limão sozinho nessa água, ele vai ser dissoluto, porque ele não vai estar completo. Você já espremeu um limão na sua boca? É azedo. Só que se eu espremer ele nessa água, ele fica menos azedo. Quando nós falamos que aquele que abandonou o pão, ele viveu dissolutamente, significa que ele não estava mais sendo completo. Isso mostra para mim que toda vez que eu não vivo a intimidade com o Pai e eu desprezo a intimidade com o Pai, eu começo a ficar dissoluto. Então eu não sou mais inteiro. Aquilo que eu faço não é completo, não é de coração. Eu começo a viver de aparências, eu começo a buscar mais ter do que ser. E o Senhor nos chama para ser filhos, porque esse é o poder que Ele deu para mim e para você. Sermos feitos filhos de Deus. E cada momento em que nós perdemos a nossa identidade, porque vivemos dissolutamente, nós não nos reconhecemos mais como filhos. E foi isso que aconteceu com esse rapaz aqui. Ele deixou a intimidade, ele desprezou a intimidade. Para ele o pai dele tinha morrido, ele pediu os bens, saiu, viveu dissolutamente e ele perdeu a identidade dele de filho. E mais para frente nós vamos entender isso. A dissolução nos leva a padecer necessidades. Quem aqui precisa de alguma coisa? Eu preciso. E isso é fruto do pecado. Nós precisamos de coisas, mas existe uma palavra chamada contentamento. E aí, eu fico muito feliz quando eu leio a Bíblia e eu leio os textos do Davi, eu leio os textos do Paulo. O Paulo tem um texto que ele fala que ele sabe ter tudo, ele sabe ter em abundância, mas também sabe ter em falta, e em todas essas coisas ele é mais do que vencedor. Tem outro lugar que ele fala que ele está disposto a abrir mão de tudo que ele tem, pelo benefício de conhecer a Cristo e o poder da ressurreição. Esse é o mesmo Paulo que fala que ele foi levado ao terceiro céu e ele viu coisas indivisíveis que ao homem não era permitido falar. Quando eu estava pedindo para o Pai me mostrar quem Ele é e me levar à intimidade, eu queria conhecer essas coisas, porque eu ainda sou apegado a tanta coisa. Mas o Senhor falou para o Davi, e o Davi ele falava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando ele disse isso, ele dizia: Ele não vai me faltar, porque nele eu tenho tudo. O Damião falou sobre provisão. E está tudo conectado, porque o Pai ele provê todas as coisas que um filho precisa. E o Senhor é o meu e o seu Pai. Amém? Só que esse filho não desfrutou da intimidade, por isso, perdendo a identidade, ele parou de desfrutar da paternidade do Senhor. E toda vez que nós padecemos necessidade, nós queremos saciar a nossa necessidade. Quando eu comecei aqui, eu falei: vou beber água, porque eu tinha sede. Talvez alguns de vocês estão com frio, não sei, lá fora está frio. E aí você quer se agasalhar, você padece de uma necessidade de se agasalhar para parar de sentir frio. Esse filho padeceu necessidades e começou a buscar algo que saciasse ele, sabe? E aí olha o que ele fez no verso 16, quando nós lemos que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aqui dá para a gente pensar em muitas coisas. Deus ele sacia a nossa alma, o nosso espírito, e Ele dá provisão em todas as áreas. E quando eu falo todas as áreas, eu falo todas as áreas. Acredita, o Senhor supre todas as necessidades. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. E eu conheço pessoas aqui da igreja que já estavam sem comida para dar para os filhos, mandaram o filho dormir, porque não tinha o que comer e foi orar. No outro dia chegou carrinho de compra, eles nem sabem quem foi que deu para eles. Eu conheço uma pessoa, ela já faleceu. O Senhor chamou ela para fazer missão.
E ela falou: Senhor, como é que eu vou fazer missão se eu não tenho, vou servir o Senhor se eu não tenho o que dar para os meus filhos comerem? Deus falou para ela que ia dar. Ela foi fazer missão, ligou para uma moça que ela deixou lá só para olhar os filhos e perguntou: como é que está a minha casa? Abre as portas do armário. Aí essa moça foi lá, abriu as portas do armário e falou: tá cheio. Ela não sabe quem levou comida, mas alguém levou um monte de comida para lá para sustentar os filhos dela. Essa moça foi minha tia-avó, ela faleceu. Eu estou falando de provisão que o Senhor dá, o Senhor provê. Também conheço pessoas que foram curadas. E eu estou falando desses testemunhos simples para fortalecer a minha e a sua fé. O Senhor faz, Ele supre todas as necessidades. E aí esse homem, não reconhecendo isso, porque ele não estava desfrutando mais da intimidade com o Pai, ele começou a buscar saciar a sede, a fome dele em outras coisas. Talvez ele, hoje nos nossos dias, quem não desfruta da intimidade com o Pai, talvez você está trocando isso e buscando se saciar através de uma rede social, talvez através de um relacionamento, talvez através da comida, talvez o dinheiro está tentando suprir essa necessidade em você. Tem tantas coisas que tentam roubar a nossa intimidade com o Senhor. Tem tantas coisas. Talvez o medo está te impedindo de desfrutar de intimidade com o Senhor, porque nesse momento você está alimentando Ele. Talvez a insegurança. Tem tantas coisas. Mas nada, nenhuma dessas pode suprir aquilo que só o Pai pode suprir. Amém? E vemos no versículo 17 em diante, o filho mais novo já arrependido, ele disse: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus trabalhadores. Isso aqui é sério. A gente está servindo ao Senhor em muitos momentos, até na igreja, né? Mas quando a gente vai orar, e Jesus nos ensinou a orar, Ele falou como? Para orar, chamando Deus de Pai. Esse filho perdeu a identidade, ele já não chamava mais o pai de pai. Eu não sei como anda a sua vida, mas talvez você se afastou do Pai e você se sente indigno de chamar Ele de Pai, de desfrutar da intimidade dEle. Talvez você até chama de Pai, mas você não está desfrutando da intimidade com o Senhor porque você sente remorso ou culpa por alguma coisa. E toda vez que nós somos presos por remorso, por culpa, por raiva, por sentimentos e percepções do mundo que não tem nada a ver com o que o Senhor quer que nós vivamos, a gente não desfruta da intimidade do Pai. A gente não tem o prazer que o Paulo sentiu quando ele desfrutou de intimidade com o Senhor, e ele não sentia falta de mais nada. Ele era contente. Ele estava contente, ele tinha contentamento, porque ele tinha tudo o que ele precisava. Talvez ele não estava passando por uma riqueza em abundância de comida, não sei. Ele não tinha todas as roupas mais bonitas e mais caras, mas ele era contente. Ele era contente. E aí esse moço que já nem chamava mais o pai de pai, no verso 19... disse que não era mais digno de chamar o pai de pai, e não era digno de ser chamado filho. Estava lendo 19, né? E o 20 diz assim: e levantando-se foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O nosso Pai, Ele sempre nos espera para a intimidade. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz, além de abrir os olhos?
pai já está lá te esperando. Quando você senta numa mesa, você vai comer, o pai já está lá te esperando. Quando você sai na rua, o pai está lá indo com você. Quando você chega no seu trabalho, o pai está lá. Foi falado aqui que o pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus falou isso para a mulher, ela é a mulher samaritana, ela estava buscando alguma coisa para saciar a sede dela. Ela foi buscar água no meio-dia. E aí no meio disso ela começou a conversar com Jesus, que tinha para ela algo que ela não podia saciar com aquela água natural, com aquela água normal. E aí ela começou do nada a perguntar sobre adoração para Jesus. Onde é que nós podemos adorar, Senhor? Vocês dizem que é em Jerusalém e nós dizemos que é em Samaria. E aí Jesus falou para ela que isso não era o mais importante lugar, mas o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. E aí a gente está falando de adoração. Talvez você pense que adoração é só quando a gente está cantando aqui. Mas a adoração, ela tem muito mais a ver com o quanto a sua vida diária está rendida ao Senhor. Quanto a nossa vida diária está rendida ao Senhor. Quantas vezes eu me lembro do Senhor durante o meu dia e eu falo: Pai, obrigado, porque eu sei que eu não estou sozinho. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu ar de novo para eu respirar. Faz assim, ó. Você pagou alguma coisa por esse ar? O Senhor te deu. Desfruta. Amém? E aí esse filho mais moço foi. E o pai correu, grudou no pescoço dele, deu um beijão e falou: meu filho voltou. Uau! E aí o filho foi, e ele tinha ensaiado antes, porque no verso 18 ele disse assim: eu vou me levantar, vou ir ter com meu pai, e eu vou falar: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como os seus servos, ou os seus trabalhadores, ou seus empregados. E aí o filho, que já tinha ensaiado o discurso, ele viu o pai que fez tudo aquilo, né? E ele falou, verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Sabe, isso aqui me chama a atenção porque o filho tinha ensaiado todo um discurso e ele falou: eu vou chegar diante do meu pai e eu vou falar: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um de seus servos. Certo? O filho não acabou de falar o discurso todo. Ele começou a falar e o pai já falou: ó, traz o bezerro cevado, mata ele e vamos comer e nos alegrar, porque o meu filho que estava morto, reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. E aí o pai não se importou com o que o filho tinha falado, ele simplesmente começou a se alegrar. O filho que tinha desperdiçado a provisão do Senhor com coisas vãs, se afastou do Senhor, desprezou o Senhor. Quando ele chegou, o Senhor já estava esperando, o Senhor correu, abraçou ele, deu um beijão no rosto dele e foi celebrar. Glória a Deus. Esse foi o primeiro filho imaturo, certo? Talvez a gente está vindo na igreja, mas a gente está lidando com o Senhor dessa forma. A gente vem aqui, presta um culto ao Senhor, um serviço ao Senhor, mas aí a gente sai e desperdiça tudo e não tem intimidade com o Senhor. Isso pode acontecer em uma semana, pode acontecer por muito tempo. Talvez você está se lembrando de alguém agora e nós vamos orar por essa pessoa no final. E aí nós vamos ver o segundo filho,
que é o mais velho. E quando você fala de filho mais velho, já vem na minha cabeça, esse filho é mais maduro. Por quê? Se o filho mais novo pegou a herança, gastou tudo, ele levou tempo para gastar tudo. Então o filho que era mais velho, ficou ainda mais velho. E aí nós vamos ver lá no verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando os servos, perguntou-lhe: o que é isso? E o servo disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Aqui nós já vemos a realidade de um outro irmão que, mais velho, nós podemos falar que talvez ele fosse mais maduro, e talvez esse filho mais velho somos nós. E eu estou falando porque isso já aconteceu e talvez vai acontecer comigo de novo. Eu tenho que cuidar para que eu não caia. Porque o filho mais velho, ele se indignou e não queria festejar com o irmão mais novo. E a desculpa dele era que ele sempre esteve com o pai, obedecendo o pai em tudo. Olha o que ele disse: eis que eu te sirvo há tantos anos, nunca transgredi o teu mandamento, e você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus irmãos. Esse cara já fui eu. Você lembrou da música, né? Eu lembrei agora quando estava falando lá do Roberto Carlos. Mas esse cara já fui eu. E eu tenho que cuidar para que não seja de novo. Porque eu cresci na igreja, meus pais sempre foram da igreja, eu sempre estive dentro da igreja. E por um longo período da vida, eu no meio dos ambientes, eu estava como um religioso. E eu peço ao Senhor que eu não esteja assim de novo. E aí eu ficava olhando assim, as pessoas que vinham, e dentro de mim, talvez eu não falava com a minha boca, mas eu pensava: eu sou melhor que essa pessoa, porque eu nunca me afastei. Eu sou melhor que essa pessoa, porque eu estou aqui servindo. Ah lá, o pessoal está tudo chegando atrasado. E a gente cai nisso muitas vezes. Eu vou confessar uma vez recente que eu fiz isso. Eu estava entrando aqui para intercessão e é combinado que umas pessoas chegam antes para interceder. Aí eu cheguei uns 5 minutos atrasado, eu já estava, quando eu fico atrasado eu fico meio bravo, não fico bem? Aí eu já estava meio assim, aí tinha um pessoal conversando lá atrás, aí eu fiquei: nossa Deus, esse pessoal nem, o momento é propício para orar, o pessoal fica conversando. Eu fiquei bravo. E aí o Senhor falou dentro de mim: vai orar. Então olha como é sutil e fácil a gente cair em um julgamento pensando que a gente é melhor que o outro porque a gente está fazendo alguma coisa. O inimigo, ele não vem com uma coisa grande, ele solta uma setinha ali na sua cabeça, dá uma pinicada, você vai para o lado, aí você fala alguma coisa e você já está julgando. Mas quem é o justo juiz? É o Senhor. E aí esse filho caiu nesse erro. Só que olha a reação do pai. No verso 31, ele disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O verso 31 me chama muita atenção, porque às vezes, você já jejuou por algum motivo? A gente faz isso, né? Você já veio na igreja e veio para buscar uma bênção? A gente faz isso, já fiz isso. Acredito que alguns de vocês tenham feito isso. Isso não está errado, porque todas as bênçãos estão no Senhor.
Ele já liberou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E se nós fomos gerados em Cristo, nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. De todas as coisas. E é isso que o pai falou para o filho aqui, para o filho mais velho. Filhão, o mais novo filhinho, o mais velho filhão, vou falar. Filhão, você está sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Você não tem falta de nada, por que você está reclamando? Não lembro se é em Provérbios ou em Eclesiastes que Salomão escreveu: de que se queixa o homem? De que você tem se queixado hoje? É tão real a presença do Senhor, o que ela faz em nós. Você já experimentou orar por alguém quando você está com raiva dessa pessoa? Ou você não ora, porque você fica, mano, não tem como eu orar por essa pessoa, estou com raiva dela. Ou você ora e o Senhor vai falar, vai lá e se conserta com ela. Então, ou você se rende, ou você endurece o coração. Se você for orar, você vai se render. Mas você também tem a opção de ficar quieto e envergonhado. Ou talvez com o coração duro. Deus é sensacional. E Ele falou que todas as coisas dele são nossas. E Ele se alegrou e disse: é justo nos alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e achou-se. Nós vemos aqui a realidade de um filho, dois filhos, que não sabiam desfrutar do relacionamento com o pai. O primeiro abriu mão do relacionamento e queria usufruir dos bens, mas sem o pai. E o segundo serviu o pai em todo o tempo, e o pai não disse que era mentira, mas esse segundo também queria as coisas que o pai podia fazer, mas não queria o pai. Porque o único questionamento dele foi: pai, eu te sirvo há tantos anos e o Senhor nunca me deu isso. Então ele não queria o pai. Como você tem se relacionado com o pai até aqui? Como eu tenho me relacionado com o pai até aqui? Porque tudo que eu estou falando aqui, eu estou tentando entender até hoje. E vou continuar tentando entender, porque eu quero desfrutar demais do pai. Amém? Todas as vezes que eu reflito sobre desfrutar do pai, e já tem uns meses que alguns textos têm chamado muito a minha atenção. Um deles é o Salmo 34. Olha o que alguém, que é o Davi, que sabia desfrutar da presença do pai, na intimidade dizia: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Salmos 34. Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha que sensacional. Continuamente significa o quê? Constante. Então eu estou aqui, Senhor, obrigado por agora, te louvo. Isso é louvor. Falar obrigado ao Senhor é louvar o Senhor. Agradecer é louvar o Senhor. Senhor, vem comigo. Isso vai gerar louvor ao Senhor também. Senhor, obrigado por esse alimento que eu vou comer agora. Você está louvando ao Senhor. Senhor, obrigado pelo encontro que eu tive hoje à tarde com o meu sogro, minha sogra. Senhor, obrigado porque eu estou aqui com os meus irmãos. Pega na mão do seu irmão do seu lado aí, rapidinho. Quem está com o irmão do lado. Quando você pega na mão de alguém, um sentimento que fala assim: Senhor, obrigado, porque eu estou pegando na mão de alguém que é importante para mim. Isso é louvor ao Senhor. Toda vez que eu falo para fazer alguma coisa com quem está do lado, o Fabiano faz mó festa ali. Isso tudo gera glória ao Senhor, porque olha como que o Davi ele continua falando no verso 2. A minha alma se gloriará no Senhor,
os mansos o ouvirão e se alegrarão. A Paulinha ministrou hoje de manhã e uma das coisas que mais ficou forte é: nós precisamos que a nossa alma esteja quieta para que nós possamos ouvir e confiar no Senhor, porque o Senhor está cuidando de todas as coisas. E olha o que o Davi fala: os mansos ouvirão e se alegrarão. Quem ouve ao Senhor se alegra. Verso 3: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O Davi, ele estava falando do que o Senhor estava fazendo para ele. Ele falou: Senhor, eu te louvarei em todo tempo e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. E aí ele já estava tão cheio e tão completo em Deus que ele falou: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos seu nome. Ele estava tão preenchido pela presença de Deus, pela alegria que o Senhor gerava, que ele não estava conseguindo conter aquilo só nele. Ele queria partilhar, ele queria que outros desfrutassem daquilo e engrandecessem ao Senhor também. Por favor, engrandece o Senhor comigo. Aí olha o verso 4. Por que ele fazia tudo isso? Ele dizia: eu busquei ao Senhor. Depois de falar, engrandeçam o Senhor comigo, porque eu busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O Senhor já te respondeu? O Senhor já me respondeu. Deus fala, irmão. Ele fala. Às vezes vai ser de uma forma simples e você tem que estar bem mansinho para ouvir. Mas às vezes o Senhor vem e dá uma lapada na nossa cara que não tem como não ouvir. Ele sabe falar com a gente no momento certo, da forma que a gente precisa. Mas Ele fala. Ele fala, a gente tem que estar atento para ouvir o que o Senhor fala. E quando Ele fala, Ele nos livra de todos os nossos temores. E aí temor, eu não sei o que isso significa para você, mas tantas coisas podem gerar temor na gente. A gente pode ter medo de amanhã não ter alimento. Talvez você não tenha esse medo, mas alguém tem. A gente pode ter medo de chegar em casa e a gente está com uma de fazer alguma coisa. Aí a gente fica pensando nisso. Isso gera ansiedade. Ansiedade é um medo. E talvez você não tenha aquela ansiedade de você ficar travadão, mas você fica pensando: mano, e se isso não acontecer? E se amanhã eu chegar no meu trabalho e aquilo que eu planejei não der certo? Ou tem uns medos mais bobos. Chegar em casa, aí você quer deitar, só que aí você tem que fazer comida. É uma coisa bem boba. Mas talvez você está aqui e você está pensando: mano, chegar em casa vou ter que fazer comida, velho. Estou cansado. Você está ansioso pela manhã. Eu ouvi de um cara muito inteligente. Paulo Borges, é um pastor. Ele falou uma coisa que ficou marcada em mim: que Deus criou hoje e o diabo criou amanhã. Porque o amanhã não existe. E toda vez que a gente começa a pensar demais no amanhã, a gente não desfruta do hoje. E o hoje é presente. Só que presente tem a conotação de agora, mas também é um presente. Se eu der algo para alguém, isso vai ser um presente. Então o Senhor nos dá o presente do presente, para a gente desfrutar da presença dEle. E toda vez que a gente para de olhar para Ele no agora e começa a buscar coisas no futuro, a gente está indo atrás de bolotas, porque isso está impedindo a gente de desfrutar do que o Senhor deixou na mesa hoje. Tem uma mesa e a gente precisa desfrutar dessa mesa. Verso 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Eles não foram envergonhados, porque confusão tem sentido de vergonha. Toda vez que a gente desfruta de intimidade com o Senhor e pode olhar para Ele, contemplar quem Ele é, a grandeza dEle, e talvez a gente não vai ver Ele com os nossos olhos naturais, mas o Senhor se revela de formas tão incríveis, e quando a gente percebe isso, a gente não fica confundido. Não fica confundido. A gente não fica envergonhado. Uma vez, eu sou casado recente, vai fazer 1 ano. Eu conto isso para todo mundo porque eu acredito que edifica. Uma vez a gente tem as desavenças, eu me desavencei com a minha esposa linda. E aí no meio disso eu sempre quero resolver as coisas na hora, né, tal.
Aí eu estava muito bravo. E eu estava dentro de mim. Ela precisa me pedir perdão. Não pede perdão, tal. Aí eu fui para o canto da laje, que lá em casa tem uma lajinha assim. E aí eu fui, Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fiquei sentado, tal. Aí a palavra diz que a glória de Deus é manifesta na criação. Então a gente vê a glória de Deus através das coisas criadas. Quando eu olho para o céu e vejo ele azulzinho, é glória de Deus. Quando eu vejo o sol e o raio do sol bate em mim, é glória de Deus. A glória de Deus está batendo em nós. Quando eu estou desfrutando da chuva, eu estou falando isso porque uma vez eu estava andando ali em cima, voltando para casa a pé, e aí começou a garoar, eu comecei a correr, né, tal, para chegar logo, porque eu não queria me molhar. E aí, eu comecei a sentir a presença de Deus no meio da rua, e Deus falou, a minha glória está te molhando, calma. E eu me arrepiei da cabeça aos pés, e eu comecei a andar devagar assim, e eu queria me molhar inteiro. Só estava garoando. Mas eu comecei a sentir tanto contentamento em provar da glória de Deus que estava pingando em cima de mim. Não que eu queira ficar me molhando toda vez, mas nesse momento foi tão especial. O Senhor me tocou no meio da rua com a chuva. Isso é glória de Deus. Aí lá em cima da laje, eu falei, eu vou buscar a criação, porque a glória de Deus é manifesta na criação, vai que Deus fala comigo. Eu comecei a olhar para o céu, olhar para a lua, tal. Aí, buscando ver o Senhor em algum lugar. Nisso eu estava olhando para a porta, que ficava à esquerda assim, aí eu olhava, caramba, mano, a Débora não vai vir me pedir perdão. Deus, ela vai me deixar sozinho aqui. Eu não acredito, Jesus, toca no coração dela. Ela não vinha. Aí eu comecei a olhar para o céu assim e pensar, mas Deus, eu estou certo, né? Pai, eu estou certo, ela não vem. E aí passou o tempo e tal. E era de madrugada. Tá rindo, né? Aí, na hora que eu estava assim, mas eu estou certo. Aí Deus falou assim, o meu filho estava certo. Jesus estava certo, não estava? Em toda a vivência dele aqui na terra, ele estava certo. Perfeitamente certo. Completamente certo. Jesus não errou em nada. E aí Deus falou para mim, o meu filho estava certo. E aí eu falei, nossa, Jesus estava certo, né? Mas ele era Jesus. Eu não estou tão certo assim. Aí, Deus falou, meu filho estava certo. E ele morreu, estando certo. Bateram nele, cuspiram nele, humilharam ele, e ele morreu. Aí eu falei, é verdade, pai. E aí o pai falou, por que você não morre? E aí eu falei que às vezes o pai dá um tapa, porque ele deu um tapa na minha cara com isso aí. Não foi um tapa, porque eu acho que Deus não ia dar um tapa no nosso rosto, né? Mas ele falou, por que você não morre? Sabe o que Jesus falou quando ele estava na cruz, sendo humilhado e morrendo? Ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu não estou falando que a minha esposa não sabia o que ela fazia, tá bom, gente? Só estou falando que Jesus falou isso. E aí naquele momento eu precisei me render, e eu precisei morrer. Esse irmão mais velho que a gente falou, ele precisava morrer, porque ele se achava bom demais, ele achava que tudo que ele estava fazendo estava tão bom, que ele desprezou o irmão dele que tinha voltado. E todas as vezes que nós olhamos demais para o que nós estamos fazendo, e não olhamos para o Pai, porque o Pai é perfeito, Jesus é perfeito, o Espírito Santo é perfeito, e toda vez que a gente olha para nós e para o que nós estamos fazendo, e paramos de olhar para eles, isso nos impede de amar o próximo. E o que o Senhor falou? Ama a mim sobre todas as coisas, e ama o seu próximo como a você mesmo. Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos. Toda vez que eu olho demais para o que eu estou fazendo, e não olho para o Pai, eu deixo de agir como pai. A gente estava na quarta-feira na casa de pais, falando sobre as linguagens de amor. E aí, eu comecei a pensar na linguagem de amor de Jesus. Sabe como Jesus, ele agia no mundo? A linguagem de amor dele é, eu olho para o Pai, e eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer.
Você tem contemplado o Pai? Você tem passado tempo com o Pai? Quantas horas do seu dia, não é sobre tempo, mas isso importa. Quantas horas do nosso dia nós temos dedicado a falar com o Pai? Fala, Pai, eu vou parar de fazer tudo agora, eu quero ouvir a sua voz. E eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou aquietar a minha alma, vou levar a minha alma a um lugar de mansidão, porque eu quero ouvir a sua voz. E às vezes isso demora. Porque às vezes a gente vai orar, dá 2 minutos, a gente começa a lembrar do que está acontecendo no nosso trabalho. Dá 2 minutos, a gente começa a lembrar do que vai acontecer amanhã. Dá 2 minutos, a gente começa a lembrar que deu sono. Estou com sono, Pai. Mas às vezes leva tempo. Em algum momento o Pai fala. Em algum momento o Pai fala. E toda vez que a gente passa tempo na presença dEle, contemplando quem Ele é, o nosso rosto é iluminado e nós não ficamos confundidos. Eu estava imerso em confusão, quando eu estava em confusão de verdade com a minha esposa, eu estava imerso em confusão dentro da minha cabeça. Então eu parei, aquietei o meu coração e busquei ouvir o Senhor, porque eu precisava saber o que ia fazer. E o Senhor não me deixou confundido, Ele foi claro e objetivo. Esse foi um dos momentos. Quantas vezes o Senhor falou com você e você se rendeu? Se renda. Eu também preciso me render mais. Olha como o Davi continuou, verso 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. Quando nós clamamos, o Senhor ouve. E não é porque a gente está certinho, não. Porque às vezes a gente pode ter feito alguma coisa que a gente olha e fala, nossa, eu sou ruim demais, o Senhor nem vai me ouvir. Mas o Senhor ouviu Agar, que era uma egípcia idólatra, foi para o deserto, expulsa do meio do povo lá que o Abraão estava conduzindo, e lá no meio do deserto, Deus encontrou aquela mulher. Ela nem seguia Deus, Deus encontrou ela. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando fala todas, é todas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E olha como ele fala no verso 8. Ele não está mais falando só de quem é o Senhor, do que o Senhor faz. Ele olha para nós hoje, porque isso foi escrito, glória a Deus, porque o Espírito Santo conduziu Davi a escrever tudo isso aqui para ele falar para nós. Prove e veja que o Senhor é bom. Prove e veja que o Senhor é bom, e bem-aventurado é o homem que nele confia. Olha a fala de alguém que passou por coisas difíceis, coisas fáceis, passou por muita coisa na presença de Deus, passou por guerras, passou por fome, por perseguição, e o Senhor sempre proveu. O Senhor sempre proveu. E na mão do Senhor coisas pequenas se tornam grandes. Olha o que ele diz no verso 9. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. Nós vemos um filho que desprezou o relacionamento, ele era imaturo. Nós vemos um filho que se arrependeu e voltou ao Senhor. Nós vimos o segundo filho, o filhão, que também era imaturo. Ele estava com o pai em todo o tempo, mas ele estava querendo desfrutar dos bens do pai, não da intimidade com o pai. Esse cara era devoto. E aí a gente vem, presta nossa devoção ao Senhor, e isso é muito bom. É muito bom. As experiências com Deus são incríveis. Vim aqui ofertar, vim aqui adorar, vim aqui louvar o Senhor, cantar, se expressar para o Senhor. É muito bom. Muito bom. Mas nenhum desses 2 filhos desfrutou da intimidade do pai. O Davi desfrutou.
Jesus nos ensinou a desfrutar. E olha como o Senhor fala para a gente desfrutar. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto. E o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. A intimidade com Deus não está onde todo mundo vê. Ela está onde só está você e o Senhor. A intimidade, aqui nós podemos desfrutar do poder de Deus, das curas, dos milagres, e isso é incrível, isso é muito bom. Eu amo quando a gente está adorando que meu corpo inteiro começa a tremer. Eu lembro daquela música que fala que a tempestade é você, porta aberta é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. O Josué provou disso quando ele viu o anjo do Senhor. Ele levantou a espada e ele falou: você está contra nós ou a favor? E aí o anjo do Senhor, ele teve entendimento de que era o anjo do Senhor. Então ele caiu de joelhos e os braços e as pernas dele tremiam, porque a presença do Senhor fazia tudo estremecer nele. Tudo estremece quando a presença do Senhor se manifesta de uma forma poderosa, com poder. Tudo estremece. Mas o Senhor, Ele quer se revelar como nosso Pai. Ele já se revelou como nosso Pai. Amém? Você pode se colocar de pé? Nós podemos orar pedindo que o Senhor aumente o nosso entendimento sobre a paternidade dEle e sobre como é desfrutar da presença dEle. Nós temos alguns minutinhos e vou pedir uma coisa para você. Desfruta da presença do Senhor nesses minutinhos. Amém? Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, papai. Nós amamos a tua presença. Faça a sua oração